Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Olá, boa noite. Mais uma semana começando. Bem-vindos ao Jornal da Alterosa desta segunda, 27 de abril. Minas Gerais já tem 62 mortes por coronavírus. Em Belo Horizonte são 11. 98 óbitos estão em investigação no estado. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Sobre os números de casos confirmados no estado, vejam só, são 1.586. Agora vejam os números de casos suspeitos, 78.667 investigados. Dos casos confirmados, na região central está a maioria, 801. Depois, a região com o maior número é o Triângulo e o Alto Paranaíba, com 218 confirmações, e o sul de Minas, com 167 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. E agora a gente vai ver a situação em Belo Horizonte. Aqui na capital, olha só, o número de casos subiu novamente, vocês acompanham pelo gráfico. O primeiro registro foi no dia 16 de março. Aí depois subimos para o dia 24 com 519, dia 24, sexta-feira. E hoje, 27, 559 casos. Então, de sexta para hoje, olha só como é que subiu o número de casos positivos para a Covid-19. Agora, a boa notícia é que o número de pessoas curadas no mundo continua subindo. Olha só, já são 875.497 pessoas. Aqui no Brasil, 30.152. É claro que os números do Brasil não estão atualizados com tanta frequência, mas está aí o número positivo de pessoas recuperadas da Covid. O prefeito Alexandre Calil se reuniu hoje com prefeitos das cidades da região metropolitana. Um grupo vai ser criado para tratar estratégias de reabertura do comércio após a pandemia. A reunião, que durou cerca de 30 minutos, foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura de BH. Alexandre Calil recebeu os prefeitos de Betim, Contagem e Nova Lima. Calil disse que na capital será criado um grupo com secretários para definir estratégias para a reabertura do comércio. Eu chamo de pós-pandemia, que vai começar já no mês que vem, junto com esse grupo de médicos, com o secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento e secretário da Fazenda, a discutir a abertura da cidade no tempo certo. E a gente já está em contato com várias entidades representativas de classe, para que a gente possa construir uma saída, mas ainda sem a gente ter qualquer perspectiva de data, mas para a gente estabelecer os critérios. Do ponto de vista técnico, o grupo de epidemiologistas já desenhou uma espécie de um termômetro que tem como a gente acompanhar diariamente a evolução dos casos em Belo Horizonte. Então, isso vai ser a base do trabalho. E a gente, prefeitura, junto com o mercado, vai tentar escalonar questão de horários, do transporte público, quem que abre conforme abre. Durante a coletiva, o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, disse que a cidade terá um prejuízo de quase 200 milhões com o fechamento do comércio. Já o prefeito de Betim, Vitório Medioli, garantiu que se as pessoas não seguirem as regras, os estabelecimentos serão fechados novamente. Em Nova Lima, segundo o prefeito Vitor Penido, o comércio também ficará fechado até que seja possível garantir o retorno das atividades com segurança. Pesquisadores vão fazer o acompanhamento da presença do novo coronavírus no Ribeirão Arrudas e no córrego do Onça, nos esgotos da capital e região metropolitana. A coleta nos 24 pontos ao longo das bacias do Ribeirão Arrudas e do Córrego do Onça, que abrangem as cidades de Belo Horizonte e Contagem na região metropolitana, começou hoje. O monitoramento da rede de esgoto é feito pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Agência Nacional das Águas e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O material é coletado e enviado para estudo em laboratório, que vai detectar e quantificar a presença do novo coronavírus. E lá a gente vai fazer a extração do RNA viral e depois a reação para determinar a concentração do RNA viral em cada uma dessas amostras. Então, o que a gente objetiva com esse projeto? De forma a tentar estimar
a carga viral e, através dela, o número de pessoas infectadas nessa população. Haja visto que tanto as pessoas com sintomas da Covid-19 quanto os assintomáticos podem excretar o vírus nas fezes. As amostras serão coletadas 2 vezes por semana. A expectativa é que os primeiros resultados sejam divulgados na primeira quinzena de maio. O objetivo é repassar a informação para a Secretaria de Estado de Saúde, ajudando a mostrar os locais com mais infectados, para que providências de combate à transmissão da Covid-19 sejam tomadas. Essa análise de detecção do vírus no esgoto, ela é uma ferramenta muito valiosa e complementar para se inferir, inferir indiretamente o número de pessoas possivelmente infectadas com a Covid-19 na população, já que não existe testes disponíveis para todo mundo pelo SUS. A ação é baseada em uma pesquisa holandesa, divulgada em março, que confirmou a existência do novo coronavírus no esgoto de um dos aeroportos do país. O mapeamento epidemiológico também foi feito em outros países e, segundo a pesquisadora, é bastante eficaz. Esse nosso projeto é o primeiro projeto no Brasil, né? Então a gente pretende que esse seja um projeto de referência, onde vamos desenvolver protocolos, né, para concentração do vírus, protocolos de amostragem do esgoto, protocolos para escolha desses pontos estratégicos a serem monitorados numa determinada cidade, né? Depois disponibilizar isso para outros institutos de pesquisa, para outras universidades que tensionam fazer a mesma coisa. As UAIs, Unidades de Atendimento Integrado, retomam hoje a entrega de carteiras de identidade emitidas antes da suspensão do serviço. Desde o dia 23 de março, as UAIs estavam fechadas em razão das medidas de combate ao coronavírus. A retirada deve ser agendada por meio de um formulário online, mas é importante ressaltar que o serviço é válido apenas para os documentos que foram solicitados antes do fechamento. Para a emissão de uma nova via, a recomendação é procurar o Instituto de Identificação da Polícia Civil. Por enquanto, estão sendo entregues as identidades na UAI da Praça 7, no centro da capital. As outras unidades vão voltar a fazer as entregas de uma forma gradativa ao longo dessa semana. Lembrando que o atendimento é feito só para quem agendar e quem for buscar tem que seguir as orientações de segurança, viu, gente? Como manter distância das outras pessoas e usar máscara. O Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, está ajudando as pessoas que não têm acesso à internet a fazerem o cadastro para solicitarem o auxílio emergencial. O serviço é de graça e vai até quinta-feira, dia 30 de abril. Um auxílio que veio em boa hora e a procura está sendo grande. O que nós fazemos aqui? Nós ofertamos o apoio à realização de cadastro para que as pessoas que não têm acesso à web, para que tenham alguma dificuldade com a manipulação de computadores e dispositivos eletrônicos, ou ainda tenham dificuldades no domínio da leitura e da escrita, possam realizar a solicitação para o pedido de auxílio emergencial do governo federal. Nós não somos um canal de dirimir dúvidas com relação a demandas além do cadastro. Após o cadastro, o cidadão também pode retornar ao Cefet para acompanhar o andamento. A pessoa que realizou o cadastro e não tem acesso à internet pode, até o dia 30 deste mês, no horário de 9 às 17 horas, retornar ao Cefet Minas e consultar a sua situação cadastral. Para Genilson, essa iniciativa é importante neste momento. Até porque muitas pessoas não têm um aparelho de celular, não têm internet em casa, não têm um computador. Miriam veio acompanhar os pais para agilizar o processo. A gente fez o cadastramento em casa, né, para eles, e aí eu ficou em análise, deu mais ou menos uns 6 dias, e eu olhei e não deu em nada. Então eu vim juntamente com eles aqui, né, porque eles falaram que aqui tem como a gente fazer o cadastramento aqui, para quem não tem acesso também ao computador, quanto para quem não está conseguindo, para ver o porquê que não está dando. Vale frisar também que se você for grupo de risco, evite sair de casa, fique em casa. Você precisa realizar cadastro, peça alguém do seu grupo familiar para vir e fazer para você.
O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais fez hoje mais uma fiscalização nos ônibus de Belo Horizonte para saber se as medidas recomendadas durante a pandemia estão sendo cumpridas. Agora é a hora que um dos agentes, o Edilson, ele pede para o motorista abrir a porta de trás do MOV e aí ele fiscaliza se o motorista está usando máscara, se dentro do MOV também está acontecendo todas as questões de isolamento, as pessoas estão respeitando medidas e se o ônibus também tem gente em pé, vendo que esse não é um MOV articulado. Vamos conferir. Nós só podemos fiscalizar mesmo dos operadores do sistema ao qual a gente controla o transporte. A questão dos passageiros, a gente até orienta, mas é cargo da empresa também orientar, porque é uma recomendação do governo que use. Então, assim, a gente pede que as pessoas tenham essa consciência de realmente estar usando. Está sendo fácil para você orientar as pessoas aqui também? As pessoas já estão bem conscientes já das necessidades, né, que é um risco de vida para cada um, né? E tá tranquilo, tá dando para conciliar. Aqui dentro do MOV, as pessoas, quando vê que tá cheias demais, algumas até nem entram, né? Porque já estão se precavendo, né? Cerca de 30 agentes participam da fiscalização em vários pontos da capital e região metropolitana, que começou no dia 25 de março. Nessas operações todas, a gente já fiscalizou cerca de 3.200 ônibus, tá? Nós monitoramos, sendo que cerca de 1.100 nós constatamos transporte de pessoas além da capacidade estipulada para aquele veículo. No primeiro momento, nós fizemos algumas operações educativas, mas depois de um certo tempo, nós já fizemos cerca de 370 autuações. Alguns passageiros aproveitaram a fiscalização para reivindicar o retorno de mais ônibus na capital. Igual tem alguns horários que a gente vê que está faltando as linhas de ônibus, né? Os horários estão reduzidos, então não adianta. A gente cobra o horário de pico para todo mundo colocar máscara, só que não tem linhas de ônibus suficiente, é horário suficiente. Igual na estação São Gabriel, por exemplo, como eu trabalho na área hospitalar, o nosso ônibus, o 402, está ficando muito cheio. O agente de fiscalização do DR explicou sobre os horários de ônibus. A demanda de passageiro está atípica. Então, assim, ou seja, tem dia que ela tem um número maior, tem dia que tem um número pequeno. Então, assim, com esse levantamento que o DR vem fazendo, ele repassa para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que é a CEINFRA, e ela vai definir um novo quadro de horário que melhor se adeque às necessidades do cidadão. Tá? Então, no caso aí, ele pode estar tendo realmente essa sensação de um horário estar mais espaçado que o outro, mas isso pode ser em virtude dessa demanda atípica. O governador Romeu Zema anunciou hoje a compra de 747 respiradores para o estado de Minas Gerais, no valor de R$ 43.965.000. Os equipamentos vão ser comprados com parte da quantia depositada em juízo pela mineradora Samarco após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. São 2 tipos de equipamentos. 562 respiradores mecânicos para hospitais vão ser comprados e outros 185 ventiladores de transporte que são usados por pacientes que necessitam do equipamento em curtos trajetos vão ser adquiridos. O Zema fez um anúncio durante a tarde de hoje por meio das redes sociais. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta e disse que não há estudos que confirmem que uma pessoa que já teve Covid-19 esteja imune a uma nova contaminação. Larissa Pimenta. Olha, Carol, o pronunciamento feito pela OMS vai contra a emissão de passaportes de imunidade ou certificados sem risco para pessoas que foram curadas da doença. A Agência das Nações Unidas afirma que a prática pode aumentar o risco de propagação da doença, uma vez que cientistas defendem que não é possível saber por quanto tempo alguém que tenha anticorpos da doença possa ficar imune ao novo coronavírus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa. E depois da polêmica envolvendo um possível fechamento do Hospital Galba Veloso, a unidade vai ficar disponível para pacientes em tratamento contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito durante uma coletiva virtual do secretário de Estado de Saúde. De acordo com Carlos Eduardo Amaral, os pacientes do Galba Veloso já estão sendo transferidos de forma temporária para o Hospital Raul Soares. Lembrando que a unidade também realiza tratamentos psiquiátricos, né? Com isso, o Galba Veloso vai ser usado exclusivamente no combate à pandemia do novo coronavírus. O local deve receber internações clínicas, ou seja,
casos que não necessitam de unidades de terapia intensiva. Belo Horizonte registrou hoje mais uma tentativa de feminicídio. Um homem foi preso depois de colocar fogo na esposa. Eles estavam em casa, na região do Barreiro, aqui na capital. O crime foi nesse terreno onde há vários barracões de aluguel. Segundo vizinhos, o casal mora aqui há cerca de 4 meses e as brigas são frequentes. Mas na noite desse sábado, a situação ficou pior. Vizinhos contaram que ainda era cedo quando tudo aconteceu, mas a mulher de 53 anos já estava dormindo. Ela foi surpreendida pelo marido, que jogou acetona no corpo da vítima e em seguida ateou fogo. Gisele conta que a garota de 13 anos estava chorando. Quando a menina dela veio correndo e bateu na minha porta aqui e falou assim, meu pai tá pegando fogo lá dentro de casa na minha mãe. Aí chama a polícia, nós pegamos e chamamos. Andréa Luísa Duarte Pereira foi socorrida para a UPA Barreiro, com queimaduras graves, e depois foi transferida para o Hospital João 23. O marido, Mauro Lúcio Pereira, de 50 anos, foi preso e levado para a Delegacia Especializada de Violência contra a Mulher. Que nem a polícia fala, né? Que quem bate a primeira pode esperar por outra. Daqui a pouco, festival de papagaio em plena pandemia. A polícia acabou com a festa de cerca de 200 pessoas. E depois do intervalo, nós voltamos já já. A Covid. De motoristas de vans que prestam serviço de transporte escolar, fretamento e turismo protestaram contra a falta de auxílio por parte dos órgãos públicos. Eles reclamam que não há nenhuma medida do governo estadual ou municipal em relação à categoria. A movimentação começou em Contagem e seguiu até a sede da Prefeitura de BH. A categoria reivindica a redução da carga tributária, a isenção do IPVA 2020-2021 e o congelamento do preço do diesel pelo período de 1 ano até após a pandemia. Mesmo com a recomendação de distanciamento social, um festival de papagaio reuniu quase 200 pessoas em Sabará, na região metropolitana. Presta atenção no cenário encontrado. A gente tem imagens aí para mostrar para o nosso telespectador. Olha só a quantidade de coisa errada num lugar só. Primeiro, aglomeração. Cerca de 200 pessoas reunidas nesse festival de papagaio. Gente de todas as idades, viu? O pessoal estava lá, descumprindo o decreto municipal ao som de um funk proibidão, de boa. Aí, para completar, segundo, tinha gente usando linhas de cerol, ou seja, um risco para todo mundo que estava na região. E terceiro, o local onde estava acontecendo o festival fica perto da rede elétrica. De acordo com a Polícia Militar, algumas pessoas foram conduzidas pelo uso da linha de cerol. Elas devem comparecer ao Juizado Especial Criminal de Sabará. Todas assinaram termo circunstanciado de ocorrência e foram liberadas. Inacreditável. Daqui a pouco, notícias do esporte e mais. A família de um bebê recém-nascido visitou o neném num chá de fraldas com um jeitinho bem especial. Nós voltamos já já. Agora é hora de esporte. Quem atualiza as notícias pra gente é ele, Péricles de Souza. Olá, boa noite, Carol, boa noite a todos. Abrimos hoje com uma boa notícia para o torcedor atleticano. O Atlético pagou na tarde de hoje na FIFA a dívida de cerca de 13,5 milhões de reais com a Udinese da Itália. O valor era devido pela aquisição dos direitos econômicos do jogador Michael Suel em 2014. Se não pagasse até a meia-noite, o Galo poderia ser punido com a perda de pontos no Campeonato Brasileiro. É vida que segue. Já o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Dalai Rocha, confirmou a eleição para presidente no mês que vem no clube. Enquanto isso, em meio à grave crise financeira, o presidente do núcleo dirigente transitório, Saulo Frois, revelou que a Raposa tem um seguro milionário contra a gestão temerária de diretores e que ele será acionado em relação à administração de Wagner Pires de Sá. O valor é de 20 milhões de reais e o seguro será acionado após o fechamento da auditoria que está sendo realizada no clube. E depois das denúncias da farra dos cartões corporativos, agora tem mais um item de gestão temerária para colocar no pedido do seguro. Olha só, o Cruzeiro estima um rombo de 8 milhões de reais com a política de cortesias de ingressos na gestão do ex-presidente.
Entre 2018 e 2019, o Cruzeiro chegou a emitir quase 7 mil ingressos em determinadas partidas como cortesia. Então, é aguardar. Um abraço e boa noite! Obrigada, Péricles. Saudade dele aqui no estúdio. E vocês vão ver agora uma manifestação linda de amor. Mesmo sem poder abraçar ou estar junto, a família de um recém-nascido deu boas-vindas ao bebê de uma forma muito especial. Olha só. Olha só como ficaram as ruas do bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, aqui em BH. Tudo isso foi para celebrar a chegada do Lucas Gomes, de apenas 6 dias. O chá de fraldas do recém-nascido foi cancelado por causa do isolamento social. Aí, 2 tias tiveram a ideia de fazer a comemoração com familiares, mas com segurança, seguindo as orientações. Thaisa Silva, mãe do bebê, e as irmãs não sabiam de nada. E com a surpresa, a emoção tomou conta. Seja bem-vindo, Lucas Gomes. É de emocionar, né? O JA fica por aqui. Vocês seguem com o SBT Brasil. Uma ótima semana. Se cuidem. Tchau.